Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se neste canal que tem mais de 140 vídeos à sua disposição. Então, inscreva-se, você não paga nada com isso e está ajudando ao canal, tá bom? Fique com o tema de hoje, que é um tema importantíssimo para melhorar o seu e o meu conhecimento. Olá, meus queridos, vamos ao tema de hoje, um tema bastante importante, como estudarmos as profecias bíblicas, né? Como estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus requer alguns cuidados para que nós não venhamos a nos confundir e confundir as pessoas às quais nós estamos proferindo a palavra. Então, como interpretar profecias bíblicas? É claro que há regras. Eu não vou aqui neste pequeno vídeo trazer todas, mas vou dar pelo menos alguma informação para você. Bem, cuidado com preterismo, futurismo, historicismo, alegorismo, idealismo. Quando estudamos, por exemplo, fazemos uma especialização em escatologia, apocalipse, etc. Então, geralmente nós estudamos essas escolas do preterismo, do futurismo, do historicismo, do alegorismo, idealismo, etc. Bem, por que eu digo cuidado com isto? Porque eu tenho visto intérpretes que diz assim, eu sou preterista, aí pega tudo que é de profecia e joga no passado. Outros dizem, eu sou futurista, aí joga tudo para o futuro. Outros, eu sou apenas historicista, né? Aí faz um mesclado aí e justifica a sua posição de historicista. Eu não sou nenhuma dessas 5 escolas que estão citadas aí. Eu analiso todas elas, gosto de todas elas, porém, coloco a interpretação nas profecias que estudo, cada um desses ramos, né, de interpretação, e quando faço isso, tiro uma melhor interpretação daquilo que eu estou estudando, sem ter a pretensão de ficar só no preterismo, só no futurismo, só no historicismo, só no alegorismo, só no idealismo. Então, de tudo trago um pouco. Sou muito historicista, isso é grande verdade, mas não que eu coloque isso como carro-chefe na minha vida. Não. Eu acho melhor pegar essas escolas, mesclar e analisar o texto que estou estudando, aonde se encaixa e, claro, trazer essas escolas apenas para melhorar a interpretação. Mas o correto é entender que a Bíblia interpreta-se a si mesma, tá bom? Então vamos ter esse cuidado de quando estudarmos as profecias não ficarmos tendenciosos a apenas uma dessas frentes, né? Eu costumo dizer, e não somente eu, mas vários teólogos, a Bíblia nos mostra a verdade absoluta. Também costumo dizer que ela interpreta-se a si mesma. E digo ainda, e não sou somente eu, não é só somente a minha pessoa que diz, mas diversas pessoas, né, diversos exegetas, teólogos, a Bíblia é o melhor livro do planeta Terra. Disso eu nunca tive dúvida. A Bíblia é o melhor livro, certo? Então, algumas coisas eu quero trazer hoje para mostrar a responsabilidade de nós, pregadores, né, do Evangelho, e que deve ser observada também pelos nossos ouvintes, né? Olha o que foi dito a Josué, que era um homem de Deus e que havia de conduzir o povo israelita, foi dito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Também foi dito, Paulo escrevendo a Timóteo, foi dado algumas recomendações dizendo assim: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias, por elas
combate o bom combate. Então, diz só, combata o bom combate, baseado nas profecias, que, claro, estão na palavra de Deus, e nós devemos ter esta grande responsabilidade de nos atermos à palavra de Deus e não ficar por aí enquadrando povos, pessoas, né, nas palavras que damos. Então, também, ainda Paulo escrevendo ao Timóteo, a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, verso 19, diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então, observe, só podemos ser pregadores exatos da palavra de Deus se nós conservarmos a nossa fé e a nossa boa consciência. Toda vez que vamos pregar a palavra, nós precisamos analisar. Isto que eu vou falar está de acordo com a boa consciência? A minha consciência está realmente de acordo com a vontade de Deus? Então, tudo devemos analisar pelo prisma da boa consciência, certo? Não devemos perder esse foco. As profecias testificam daquilo que Deus tem a dizer ao seu povo. Então, toda vez que estudamos a palavra de Deus, ou estudamos alguma profecia, elas estão testificando daquilo que Deus quer transmitir para o seu povo. E fique certo de que Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de palavras claras, precisas, certo? Ele não confunde o povo. Quem se confunde com a Bíblia ou com as profecias é porque não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Então a Bíblia ensina: certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, conforme diz Amós, capítulo 3, verso 7. Este tem sido o seu padrão, né, desde o início. Olha o que diz aqui Lucas 1,70. Falou pela boca dos seus profetas desde o princípio do mundo. Deus deseja que seus filhos aprendam, cresçam e prosperem, e por isso ele dá advertências, revelações e instruções por meio de seus profetas ou de seus pregadores, podemos também assim dizer. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos colocar sempre diante desses filtros para que possamos entender que ela sempre vai nos edificar de alguma maneira. Uma coisa muito importante quando nós estudamos as profecias é nós aprendermos sobre a contagem do tempo, né? É claro que muitas pessoas leigas, elas não sabem contar o tempo, mas há uma diferença entre a contagem do tempo normal, né, que as pessoas fazem, entre a contagem do tempo de acordo com as escrituras. Então, existem algumas formas de contar o tempo. Primeiro, o ano solar é de 365 dias. O ano lunar é de 360 dias. A Bíblia ainda fala em 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. E a Bíblia fala ainda em tempos, metade de um tempo, etc. Tempo se refere a um ano, o ano lunar, 360 dias. Bem, então sempre o ano que a Bíblia se refere é o ano lunar, porque a contagem do tempo na Bíblia é pelo ano lunar, que é apenas 360 dias, tá bom? Então, precisamos, quando estudamos as profecias, considerar esse ano lunar, considerar também que tempo pode ser um ano, né? O tempo pode se referir a um ano lunar de 360 dias e pode se referir a um período de coisas que vão acontecer, tá bom? Então, tudo isso precisamos analisar com cuidado, cada profecia separadamente. Bem, outra coisa que precisamos ter cuidado quando estudamos as profecias é os prazos de cumprimento dessas profecias. Geralmente, a própria Bíblia nos traz informações sobre isso. Então, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel, né, que quando nós analisamos o hebraico Shavuim, 7 de 7 ou 70 setes, ou ainda 70 vezes 7, e estudamos com mais profundidade as 70 semanas, então nós vamos entender que essas profecias têm prazos de cumprimento
e algumas transcendem para além do primeiro prazo de cumprimento. É só analisarmos com cuidado de Gênesis e Apocalipse que vamos entender. Bem, também devemos verificar o cumprimento ou não das profecias. Será que já se cumpriu e às vezes já está na própria Bíblia, né, o cumprimento daquela profecia? Então, toda vez que estudamos uma profecia, precisamos verificar qual foi o seu tempo, né, o seu período de cumprimento. Então, eu elenquei 7 pontos importantes aqui para a gente falar sobre isso. Então, primeiro, a vinda de Jesus em carne. Então, não adianta mais alguém estar aí profetizando sobre a vinda de Jesus em carne, porque ele já veio em carne, certo? Todas as profecias bíblicas sobre a vinda de Jesus em carne, como ser humano, já foram cumpridas. Ele veio através do ventre de Maria, claro, se tornou homem, viveu 33 anos conosco e não adianta mais aparecer alguém dizendo aí, eu sou o Cristo, né? O próprio Jesus previu que alguns apareceriam assim, dizendo eu sou a reencarnação de Jesus. E há muitos falsos profetas fazendo isso. Então, quando estudamos profecias bíblicas, devemos lembrar tudo que tem na Bíblia de profecia sobre Jesus vir em carne, ou seja, o Jesus encarnado, isso já se cumpriu. Ele já se fez carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, está em corpo glorioso. Então, não adianta mais alguém vir com história de carochinha dizendo eu sou o Cristo. Segundo, as 70 semanas de Daniel, por exemplo, é um exemplo de profecias que teve um tempo de cumprimento e ainda tem outro tempo de cumprimento, ou seja, não se cumpriu, vamos dizer assim, naquele primeiro tempo, né, que a profecia dá para você, tá bom? Então, quando você estuda direitinho as 70 semanas de Daniel, depois você vai para Ezequiel, vai para Zacarias, você vai para Apocalipse, você percebe ali com toda segurança de que, na verdade, essas 70 semanas de Daniel teve um cumprimento, mas se estende por mais algum tempo, né? Então vamos em frente para nós entendermos isso com maior tranquilidade, com mais segurança, tá bom? Destruição do templo, uma profecia dada pelo próprio Jesus. Não adianta mais alguém vir com isso, porque já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Foi a destruição do templo, foi a grande perseguição aos judeus, onde dispersou o povo judeu por muitas nações, e isso já se cumpriu. Claro que tem alguns exegetas que dizem que alguma coisinha ali de Mateus capítulo 24 ainda é para o fim dos tempos, também concordo com isso, mas o que se diz relativo à destruição do templo e à dispersão dos judeus, isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não adianta mais querer estender tanto. Então, profecias extensivas. Precisamos entender quando a profecia ela é localizada em um determinado tempo ou ela é extensiva. O que é extensiva? Ela é localizada em um tempo, em um povo, mas ela pode ser estendida mais para frente, para outro tempo e para outro povo. Quinto, povos atingidos pela profecia. Então, é bom sempre ver quem são os povos atingidos por essa profecia. Aí você vai estudar a profecia e com certeza você vai perceber quem são os povos atingidos. Serão só aquele povo que está ali naquele momento ou haverá uma extensão da profecia para outros povos? Então, também você, estudando a história geral da humanidade, apesar dessa história não ser completa, ser fragmentada, mas traz alguma coisa que coincide com as profecias bíblicas. E depois, por último, a segunda vinda de Cristo, claro, nós já temos várias profecias que se cumpriram, né, nessa segunda vinda de Cristo, mas tem muitas outras que faltam se cumprir. Por exemplo, falta ainda uma grande guerra, gigantesca guerra, que talvez aconteça antes da grande tribulação, né? Talvez dessa guerra surja um pacificador que será o anticristo. Alguns dizem que essa guerra que está acontecendo agora em Israel
não sou eu que estou dizendo, mas alguns dizem isso, falta a vinda e a proclamação do próprio anticristo e depois, claro, depois disto, da grande tribulação, a vinda de Jesus. Então, claro, tem coisas que já se cumpriram, muitas profecias já se cumpriram, mas faltam algumas se cumprir. Então, tudo isso precisa ser observado quando estudamos profecias. E, por fim, vamos trazer aqui um texto também que mostra, né, as pessoas o que elas devem fazer quando ouvem uma palavra numa igreja, por exemplo. Eu digo isso, estou trazendo, porque eu já vi muitas pessoas saírem magoadas de igreja quando ouvem uma palavra e dizem aquela palavra foi para mim. Então, lembre-se de uma coisa, a pregação, o objetivo dela é para que você seja edificado, eu e você seja edificado. Então, eu elenquei aqui 12 situações, aliás, e você deve prestar bem atenção nisso. Em primeiro lugar, a palavra de Deus não volta vazia. Então, qualquer que tenha sido a palavra proferida pelo pregador na igreja onde você está, ela não voltará vazia. Se ele estiver falando de si mesmo, o próprio povo termina notando que ele está falando de si mesmo. Mas se ele estiver falando da palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, segundo, nem tudo que é dito no sermão é para você. Então, tem pessoas que às vezes estão magoadas, estão feridas, e quando ouvem um sermão, dizem, isso é para mim. Essa é uma carapuça que estão colocando na minha cabeça. Não vista, né, essa carapuça, porque nem tudo que se fala no sermão é para você. A igreja é uma massa heterogênea, onde tem pessoas ali, não existem pessoas somente extremamente pecadoras, nem somente extremamente virtuosas, mas existem pessoas de vários níveis espirituais e culturais que devem ser atingidos pela palavra de Deus. É por isso que o bom pregador deve trazer não somente a mesma palavra o tempo todo, mas, claro, trazer outras palavras que possam atingir todo o auditório de uma forma confortante também, não somente de uma forma somente coercitiva. Então, se o Espírito Santo falar, falará para todos. Então, esse é o terceiro item. Fique tranquilo, que se é o Espírito Santo que está falando através do pregador, estará falando para todos. Quarto, se a pregação é de carapuça, quem perde é o pregador, não é você. Então, fica tranquilo, saia em paz. Quinto, Deus nos alimenta com a sua palavra. É impossível Deus não nos alimentar com a sua palavra. Então, se a palavra é de Deus, o pregador está proferindo uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, Deus vai te alimentar com a palavra dele. Sexto, Deus conhece os nossos corações. Claro, tudo que está acontecendo dentro de nós, Deus tanto conhece como pode também revelar lá ao pregador. Ele não está nem sabendo que está falando para você, mas ao proferir a palavra sai para ir direto ao seu coração. Sétimo, quando Deus fala, se responsabiliza, então fique tranquilo, Deus falou, tá, ele é o responsável. Oitavo, a igreja é heterogênea, nem tudo é seu. Então a igreja tem uma variedade de pessoas, e nem tudo que acontece está indo em sua direção. Nem tudo é boa emoção no culto, nem tudo. Às vezes uma correção pode até nos deixar cabisbaixos, mas nem tudo é boa emoção no culto, certo? Décimo, a palavra pode nos confrontar, certo? 11, Deus não erra o alvo. 12, Deus não faz acepção de pessoas. Então, fica tranquilo, se você está ouvindo uma palavra, coloque esses 12 itens aí na tua cabeça, esfria, fica pacífico de espírito, porque Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então, não se esqueça, como já disse, inscreva-se neste canal que tem mais de 140 vídeos à sua disposição.